Graça e paz, povo de Deus, programa Semeando Vida da Igreja Semeando Família. Bom estarmos juntos conversando acerca da palavra ao meu lado, presbítero Lucas Albuquerque. Bom dia, graça e paz. Bom dia, apóstolo, bom dia a vocês de casa. Como a gente sempre fala, é sempre uma honra realmente poder estar aqui compartilhando, dessa palavra de Deus. Dessa forma aqui, tá podendo levar essa palavra dele a tantas pessoas que têm sido alcançadas por esse momento. Que você também possa se sentir também parte disso, compartilhando essa palavra para que mais pessoas também sejam alcançadas por esse amor, por essa palavra. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube. Vai lá também no Instagram, nas nossas redes sociais, para você ficar por dentro das programações que a gente tem aqui na nossa igreja e que também você seja alcançado por esse amor. 1 Timóteo, no capítulo 1, duas palavras que o apóstolo Paulo dá ao seu discípulo, Timóteo. No capítulo 1 e no capítulo 2 ele diz assim no versículo 18: Timóteo, meu filho, eu entrego essa ordem a você. Ela está de acordo com as palavras da profecia ditas há muito tempo a respeito de você. Isso aqui é lindo, né? Quer dizer que há muito tempo houve uma palavra profética sobre Timóteo e o que ele está falando tem a ver com isso, né? Que essas palavras sejam as suas armas para que você possa combater bem. E ele coloca quais seriam essas palavras, né? Conserve sua fé, mantenha a sua consciência limpa. Olha, ele diz assim, algumas pessoas não têm escutado a sua própria consciência. Isso tem causado a destruição da sua fé. E Paulo é tão interessante que ele coloca aqui o nome dessas pessoas. Ele fala assim, entre essas pessoas estão Himeneu e Alexandre. Eu posso colocar alguns nomes aqui? Não, né? E eu já entreguei a Satanás para que aprendesse a não blasfemar mais. Isso aqui é sério. A gente vê o Paulo dizer, já entreguei esses dois aqui ao diabo. Aleluia. Se a gente colocar isso como sendo algo, a gente entender que alguns são pedras de tropeço e a gente precisa confrontar isso em Deus, eu tenho algo no meu coração muito claro, muito claro. O evangelho não pode se tornar algo, de oba-oba, de mimimi. A gente ama muito, a gente cuida muito, a gente confronta, e quando a pessoa entende, a gente dá as oportunidades que forem necessárias. Mas a gente não consegue passar a mão na cabeça de pessoas que brincam com as coisas de Deus e brincam com Deus. Quando Paulo diz assim, tem pessoas que deixaram de escutar a própria consciência. Às vezes eu ouço algumas conversas, eu pergunto assim, você está conseguindo se escutar? Porque se a pessoa estiver se ouvindo, ela já vai entender que está totalmente fora de um contexto. Então, quando a pessoa não consegue se ouvir, é o filho pródigo, que ele decide largar tudo, pede a herança dele para o pai. Se o pai conversa qualquer coisa para o filho não vai não, fica, não tem necessidade, ouve a experiência do seu pai, você vai quebrar a cara, não é desse jeito. O filho não ia ouvir. Então, eu quero, pronto, foi... Quando quebra a cara, ele só conseguiu ouvir a própria consciência, e a Bíblia diz isso. Quando ele caiu em si, ele olhou para um lado, olhou para o outro, viu o porco, caindo em si, aí ele ouviu a própria consciência, eu vou voltar para a casa do meu pai e desfazer a burrada que eu fiz. Um monte de gente hoje, crente, e vamos embora, seja o que for liderança, pastor, que não está conseguindo mais ouvir a consciência, e por conta disso, olha o que o Paulo está dizendo, está destruindo a própria fé. Apóstolo, Paulo ele dá duas chaves aqui, que é manter a fé e a consciência limpa. Aleluia. E isso é algo que a gente precisa refletir todos os dias, apóstolo? Porque assim como o filho pródigo, talvez ali na demanda de trabalho com o pai, ele em algum momento ele achou que aquilo ali era muito ruim para ele e que se ele fosse viver a vida dele, talvez seria muito melhor, porque ele era um cara sábio, dentro da mente dele. E aí, em algum momento, aí ele perdeu a fé naquilo que o pai proporciona para ele e, com certeza, não estava ouvindo de jeito nenhum a consciência dele, como o senhor citou, porque só lá na frente que ele caiu em si e retornou e fez o caminho de volta, E, infelizmente, hoje a gente tem visto isso acontecer com frequência, Um dia desse teve um adolescente que já tinha ido se reconciliar com Cristo mais 5 ou 6 vezes. E aí alguém veio falar comigo, eu falei, cara, ainda bem que ele tá fazendo esse caminho de volta. Se eu tivesse a oportunidade, eu tava lá também, cara, porque tem dia que a gente não tá tão legal, não. E hoje ele ouviu a consciência dele ali e refletiu, caramba, eu preciso fazer esse caminho de volta para que eu não me afaste mais, E a gente, por estar cauterizado muitas vezes, apóstolo,
cauterizado com as situações que vão acontecendo, com o nosso irmão da igreja, que às vezes causa algum certo tipo de estranheza, a gente vai se afastando e vai deixando de ouvir a consciência e vai largando a fé. Porque, não, aí você começa a criar barreiras, né? Porque tem gente que fala que ama a Deus, mas não consegue amar o irmão que está do lado. E aí essa Bíblia e esse evangelho não funciona. Aleluia. Né? Isso aí, Deus, ele falou, cara, é impossível você dizer que ama a Deus que você não vê, que você não toca, e não conseguir amar o irmão que está do teu lado, que você consegue, né, tocar. Então, o princípio disso tudo tem a ver com esses relacionamentos, né, apóstolo? Porque senão a gente vai tá talvez expressando algo que é bíblico, mas a gente não vive, né? E aí a consciência e a fé já foi também faz tempo. Porque Paulo aqui, ele enfatiza essa situação para justamente Timóteo não ir para esse caminho. E ele deu 2 exemplos. Tem 2 aqui que, meu irmão, eu vou te exemplificar da forma como eu tenho sentido aqui. Eu já entreguei para Satanás esses 2 aqui, porque eu já fiz de tudo, já dei as oportunidades, né? A gente pode conjecturar essa situação. E a gente, infelizmente, tem visto acontecer com uma frequência, né, apóstolo, dentro das igrejas. E aí eu estou generalizando aqui mesmo, porque isso é algo que não é específico de uma região. Satanás, ele tem cada vez mais trago essa ideia de que às vezes as pessoas elas são autossuficientes, né, que não precisam de ninguém, que não precisam de um Deus, que não precisam de ajuda, não precisam de nada, eu sozinho me resolvo, eu oro lá em casa com a minha família e tá tudo bem. E isso é completamente fora daquilo que a Bíblia nos ensina. Né? E infelizmente a gente tem visto pessoas cada vez mais, né? Essa pandemia dos desigrejados são as pessoas que não conseguem viver em comunhão com outras, né? Se trancam dentro das suas casas e é o Netflix full time com a esposa, ou não, às vezes é o esposo com o seu e a esposa com o outro. Hoje em dia... E essa doença tem entrado nas famílias e isso tem refletido na sociedade, né, apóstolo? E a Bíblia, ela nos alerta, né? Paulo aqui é um percussor disso, já vem alertando desde lá atrás. Cara, preste atenção com a tua consciência e com a tua fé, porque senão a gente vai fracassar. 2 Timóteo 2, né? Já é a segunda palavra de Paulo para Timóteo. Ele diz assim: recomende essas coisas aos que você dirige e ordene severamente. Versículo 14 de 2 Timóteo 2. Ordene severamente a presença de Deus que não briguem por causa da palavra. Brigar não é bom, pois somente prejudica os que estão presentes. Faça todo o possível para conseguir a completa aprovação de Deus como um trabalhador que não se envergonha do trabalho. Então você pode ter aprovação de um bocado de gente, dizer que você está indo bem, que você é um bom ministro, que você é um bom pai, um bom pastor, mas se não tiver a aprovação de Deus não adianta nada. Ensina corretamente a verdade do Evangelho. Evite falatórios contrários aos ensinamentos cristãos. A gente vê um bocado de gente com falatório que tem nada a ver com Deus, pois eles fazem com que essas pessoas se afastem de Deus. Versículo 17. As coisas que esses falsos mestres ensinam se espalham como câncer, como gangrena. E ele está dizendo que 2 desses mestres são... Olha o Emineu aí de novo. De novo, é recorrente, né? errando de novo na mesma coisa. Mas o que o Paulo está dizendo é que essa galera tem público, essa galera tem voz. Tem tapinha nas costas. Tem. São mestres, são falsos, mas são mestres. Quando ele coloca dessa forma, se a gente não confronta, cara, essas questões, é por isso que mesmo lá atrás ele diz assim, já entreguei para Satanás, o cara tá aqui de novo. Misericórdia. E aí, infelizmente, talvez esse nome que você tá ouvindo possa ser o seu, né? E a gente precisa... Aleluia. A gente precisa refletir, né, apóstolo? Porque a gente, quando vai analisar, é muito fácil analisar o outro. Né? Não, porque eu acho que o apóstolo poderia fazer de uma forma diferente o culto, né? Poderia ter um tempo maior de louvor, de repente, né? Sei lá, conjecturando aqui. E aí a gente, ao invés de olhar para dentro de nós e, cara, o que eu preciso mudar para eu não me tornar esses caras aqui, de estar sempre fazendo as mesmas coisas erradas, né? Porque senão, apóstolo, a gente vai ser o julgador perfeito, mas que não consegue ajustar a própria vida. Não consegue mudar essas atitudes que fazem com que a gente entre nessas listas negras aqui, né? Esse Hermeneu, meu amigo, entrou em 2 seguidas. E aí, infelizmente, né, a gente precisa refletir nisso, porque Cristo com certeza não nos deu essa oportunidade de vida para que a gente possa estar errando nessas situações. Aleluia. Com certeza, Cristo ele não nos criou para essa situação, né? E a gente precisa ter essa consciência
de propósito, do porquê que Deus me fez, do porquê que eu estou aqui, né? O para que eu estou passando por essas situações, que tudo tem um propósito na nossa vida. E, de repente, esses caras, eles estavam passando, né, no auge aqui da sua carreira, se perderam nessas situações e começaram a trazer um testemunho não tão interessante, quanto a gente tem visto acontecer em algumas situações. E a gente precisa estar o tempo todo, né, apóstolo, olhando para dentro. Por mais que você ache que, de repente, você não está errando, você está seguindo no caminho certo, sempre tem algo que a gente precisa Aleluia. ajustar, sempre tem algo que a gente precisa melhorar. Né? O único que foi perfeito foi Jesus, e a gente precisa estar o tempo todo mais perto dele para que a gente possa se parecer com ele, porque senão a gente vai estar nessas listas negras aí de novo, e Cristo ele não tem prazer nenhum, né, em ver os nossos nomes ou as nossas vidas nessas situações. Na verdade, ele quer que, quando ele demonstra isso, ele manda um profeta nos dar aquele chacoalhão, né? Não é para trazer uma exposição, é justamente para que a gente tome vergonha na cara e siga o caminho que ele quer para as nossas vidas. Que nessa manhã o Espírito Santo possa trazer ao teu coração que você, se for errar, erre em outra coisa. Não seja um Himeneu, nem um Fileto. Deus abençoe sua vida. Deus te abençoe. Até amanhã.